Olá, tudo bem com você? Me fale uma coisa, a gente pode fazer pergunta ao texto bíblico ou a gente pode discordar de algum texto da Bíblia ou os textos têm que ser tomados do jeito que estão sem que a gente faça pergunta ao texto? É o que eu vou falar daqui a 10 segundos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva nesse tempinho, ative o sininho para que você seja sempre notificado, compartilhe e comente. Já já eu volto. Então, tem livros que me fascinam muito e certamente com você não é diferente. Esses dias eu li um livro muito bom de Amigil Levine. Esse livro aqui, Decifrando as Palavras Difíceis de Jesus. Um guia para desvendar os ensinamentos mais surpreendentes do Filho de Deus sob a ótica do judaísmo. Esse é o detalhe. Ela é judia. Deixa eu ler aqui a fichinha dela para você ver. Aqui. Emi Gil Levine é professora de estudos do Novo Testamento e integra o Departamento de Estudos Religiosos e o Departamento de Pós-Graduação em Religião na Vanderbilt University Divinity School, Nashville, Tennessee, EUA, uma instituição teológica interdenominacional. Estudiosa e professora de renome internacional, ela é autora de vários livros. Foi a primeira judia a ensinar Novo Testamento no renomado Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Em 2021, Levine foi eleita para a Academia Americana de Artes e Ciências. Fantástico esse livro. Fantástico mesmo. Eu fiquei assim, fascinado com a leitura, com a abordagem que ela faz, muito boa, principalmente porque é a abordagem feita de alguém de fora e não de dentro do cristianismo, ainda mais uma judia. Então, vamos aqui. O que ela faz? Ela pegou, ela pegou seis, seis textos, seis frases do Senhor Jesus Cristo que são de difícil interpretação. Então, lógico, à luz da tradição judaica, à luz do Talmud e da própria Bíblia hebraica, ela vai desvendar essas palavras que são difíceis demais. São fáceis, não. Muita gente foge de algumas palavras do Senhor Jesus. Aliás, muitos pregadores nem pregam os evangelhos, né? Aqui para nós. Preferem as cartas de Paulo, principalmente, aos evangelhos, justamente para passar ao largo dessas palavras incômodas do nosso Senhor e que nós precisamos perguntar, questionar, estudar, principalmente à luz do contexto que ele viveu, que foi o segundo templo. E a autora, ela nos lembra que Jesus era judeu, que os seus apóstolos, né, os primeiros seguidores, todos eram judeus. E aí, inclusive, ela faz uma crítica muito grande, porque, por exemplo, a certa altura ela vai fazer uma crítica contundente a certas traduções que têm tirado aqueles textos incômodos, principalmente de João, quando se trata dos judeus. Algumas traduções substituem por habitantes da Galileia. Há uma tradução judaica, eu tenho aqui, que usa esse recurso. A princípio, muito bonito, porque aí não estaria imputando aos judeus a culpa pela crucificação, mas aos habitantes da Judéia de modo geral. Ela desfaz isso e é muito interessante porque ela diz isso é uma forma de também esconder que Jesus era judeu e sua religião era a religião judaica. Os apóstolos eram judeus, circuncidados, seguidores da Torá, seguidores da lei. Pois é. 6 capítulos eu falei para você. Eu vou dar uma passada assim por cada um e os versículos que ela estuda. Primeiro, no capítulo 1,
venda tudo o que você possui. Você deve lembrar desse texto que é do jovem rico. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ela lembra que esse é o único texto dos evangelhos que mostra que Jesus amou alguém de forma particular, dessa maneira, né? Marcos diz: Jesus olhou para ele com amor. Ele lembra que é aqui que aparece isso. Por que Marcos faz esse registro? Porque o Senhor olhou para ele dessa maneira. Então, é muito bom. Ela sai esmiuçando esse texto todo. Primeiro, também ela se coloca como mulher dentro do judaísmo, e o judaísmo, nós sabemos que não existe a figura de rabina, enfim, nem sei se poderia chamar assim, mas é só rabino. Então a mulher é muito restrita, ela participa muito de forma muito discreta e restrita do dia a dia de uma sinagoga, como professora, como pregadora. Isso não existe. Mesmo nas congregações mais liberais do judaísmo, a figura feminina ainda está fora. E ela lembra disso, né? Aqueles textos incômodos, por exemplo, que tratam a respeito da mulher. Então, ela pega aqui o homem que fez a pergunta, quem seria? Ela diz assim: tenho uma simpatia por esse personagem. Gosto de pessoas que fazem perguntas e que têm coragem de procurar os professores, ou os cientistas, ou os advogados que podem ter a resposta certa. Então, ela elogia esse aspecto, né, de quem pergunta, de quem faz questionamentos, de quem quer saber o sentido, a razão última. Aliás, o conhecimento, o saber, só avança por causa dos perguntadores, né, gente? As pessoas que escutam tudo passivamente, que escutam tudo caladas, não trazem grande contribuição para o debate. Bom, ele fala, bom mestre, por que ele então é repreendido por isso, né? E aí a grande pergunta que farei para herdar a vida eterna, o que é preciso para herdar a vida eterna? E aí é, vem a resposta de Jesus. Ela diz assim: Jesus se importa mais com o quanto amamos o nosso próximo como a nós mesmos, do que com a sugestão de que tudo o que precisamos fazer é obedecer a algum mandamento em especial. Já falei isso aqui em outro contexto também. O Senhor Jesus, ele está muito mais preocupado quando nós vamos para o Evangelho, e é por isso que muita gente foge, é porque ele está muito mais preocupado com as pessoas, como elas se sentem, o que elas estão passando, os dramas que elas estão vivendo, do que com a questão do dogma propriamente. E isso incomoda a muita gente, mais do que você imagina. Por isso que não só essas palavras difíceis, mas outras palavras dele também são deixadas meio que de lado. Vamos deixar aqui porque é um pouco incômodo. Essa é a impressão que eu tenho diante de alguns púlpitos, né? E então, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então, esse é o primeiro texto que ela sai esmiuçando. E outra também que ela trata nesse livro, em outros textos, não é só no não. Ela lembra que vários textos do Novo Testamento falam a respeito de escravidão. E a escravidão, então, é pressuposta no Novo Testamento como algo natural, fazia parte do dia a dia, e não há nenhum questionamento, nem mesmo o Senhor Jesus questiona a razão de ser da escravidão. Ela é simplesmente pressuposta. Alguns textos vão traduzir doulos, né, doulos, para servos e tudo, mas ela diz, não, era escravo mesmo. A palavra é escravo. Não vamos maquiar como que para nos desculpar daquilo que a Bíblia diz, não. O que a Bíblia diz. O que é incômodo é incômodo. Que nós precisamos lidar com esses textos, nós precisamos. Mas maquiar não é o caminho mais correto, né? Você ficar maquiando determinadas questões da Bíblia.
Ele diz assim: essas palavras dão a entender que a escravidão é normativa, em vez de ser, como a maior parte da humanidade veio a perceber, uma abominação. O machismo e a escravidão desrespeitam a nossa natureza humana, que faz de cada um de nós imagem e semelhança de Deus. Então, ela nos mostra que, por exemplo, a questão da escravidão já está pacificada do ponto de vista cultural. Nós já entendemos que é uma abominação. Ninguém em sã consciência aceita a escravidão, embora ela seja pressuposta no Novo Testamento, mas com relação ao machismo e ao papel da mulher, nós ainda não superamos essa etapa, ainda está engasgada para muita gente. E, segue, segue. Vamos para o próximo texto, porque não dá para mergulhar em cada um. Odiar pai e mãe. Odiar pai e mãe. E olha só, se alguém vier a mim e não aborrecer, odiar a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ela diz o seguinte: é preciso que a gente compreenda que nem sempre aquilo que o Senhor está dizendo deve ser tomado na sua literalidade. Principalmente porque o Senhor Jesus não teve uma relação assim com os pais dele. A gente vê muito bem, com sua mãe, mais claramente, que a gente observa. Então, até que ponto esse texto deve ser tomado na sua literalidade? Nós devemos odiar mesmo nosso pai, odiar nossa mãe, odiar o irmão, a mulher, o filho. A nossa adesão ao reino de Deus exige esse ódio em relação às pessoas com as quais nós mantemos laços de consanguinidade. Aí é assim, aí ela vem as tentativas de polir essas palavras. Então, há uma tentativa dos tradutores de polir essas palavras incômodas, e aí ela cita algumas traduções que fazem isso, né? Ao explicarem esse texto, os padres e pastores, desculpe, equilibram a dureza da linguagem de Lucas, recorrendo imediatamente a outros textos que suavizam essa declaração. Então, ela vai dizer: a tendência nossa é suavizar esses textos como que para desculpar, né? Mas nós devemos tomar esses textos do jeito que foram propostos ou ditos e entender e buscar entender dentro do seu contexto. O ódio mantém o relacionamento independentemente do quanto seja doloroso, já a indiferença coloca um ponto final nele. Interessante, porque há uma frase que eu gosto muito do Henry Sobel, um rabino, já faleceu, foi aqui chefe do rabinato brasileiro durante muito tempo. Eu li uma entrevista dele que ele dizia assim: judeu ou está com Deus ou contra Deus, nunca sem Deus. É essa a ideia dela aqui, quando coloca esse assunto no sentido de indiferença, né? Estar sem Deus seria indiferente. E aí, lógico, quando eu li essa frase de Henry Sobel, eu me lembrei de uma série de judeus que durante a história, e citaria aqui Marx, por exemplo, talvez, né, seja o máximo, né, que a gente pudesse citar, que luta, né, ele luta contra Deus a vida inteira. Eu me refiro a Karl Marx, né? Ele luta contra Deus a vida inteira, mas Deus não lhe é indiferente. Então, Henry Sobel vai dizer isso: o judeu ou está com Deus ou contra Deus, nunca sem Deus. É o que ela também vem propor nessa questão aqui, dizendo que é para a gente tomar esse texto como está, mas dentro do seu contexto, mas lembrando também que essa é uma relação de, de luta, uma relação de luta propriamente. E aí cita, vai pegando cada um: quem não amar a própria vida, odiar sua esposa, não pode ser meu discípulo. É um texto, tem textos realmente, você há de convir, são bem complicados.
O capítulo 3, escravo de todos. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Eu já falei sobre a questão da escravidão, que aí aqui ela vai usar esse texto mais profundamente, analisando o uso da palavra escravo que vai acontecer principalmente no Novo Testamento. E ela lembra de toda a história de escravidão do povo hebreu em dois momentos, primeiro no Egito, depois no exílio babilônico, e que isso nunca agradou aos judeus. Então você dizer que alguém deve ser escravo, né? Deve ser o escravo de todos. Espera aí, em que contexto a gente é para entender essa palavra, principalmente no mundo onde a escravidão é vista como uma abominação? De vez em quando nós vemos aí fazendeiros sendo presos e autuados porque tem entre os seus trabalhadores pessoas que estão trabalhando numa situação análoga à de escravo. Então, para nós é um texto difícil. Como é que agora você imagina, por exemplo, durante a escravidão negra aqui no Brasil, os mais de 300 anos de escravidão negra, como você ia pregar um texto desse para alguém que estava sendo escravizado, sofrendo tortura, passando fome, vivendo de forma completamente desumana? Como pregar, falar sobre a escravidão naquele contexto? Nós temos notícia de pregadores daquela época, Padre Antônio Vieira, por exemplo, e chegou a dizer num dos seus sermões que os escravos se acalmassem, que eles sofressem tudo aquilo que era necessário sofrer, porque muito mais havia sofrido nosso Senhor, e que eles deviam fazer isso com resignação, sem rebelião, isso para conter o movimento de quilombos, que sempre houve aqui, movimento de resistência, né? Então, a religião, naquele momento, se usava esse texto e outros textos bíblicos para tornar os escravos dóceis. Ora, hoje a gente olha tudo isso e acha um absurdo, mas esses textos foram usados durante muito tempo para justificar a escravidão. Ela diz, então nós precisamos pensar esses textos, nós precisamos conversar sobre eles, nós precisamos saber exatamente a extensão e o que o Senhor estava dizendo com cada um desses textos. E aí as palavras usadas, né? É, diáconos, por exemplo, que é servo, né? Que é uma maneira de servir também que é diferente de escravo. E aqui deverá ser o escravo de todos, né? Aí diz, portanto, os líderes do mesmo modo, citando Paulo aos Coríntios, do mesmo modo que os escravos não podem se assenhorar dos outros, a função deles é de servir em vez de ser servido. Tendo Deus como autoridade suprema, deixamos de ter a obrigação de exercê-la, e assim vai. Eu confesso que tem textos muito difíceis. Aqui na igreja eu prego sempre de forma expositiva. Agora mesmo, esse domingo agora, dia 15, dia 17, aliás, dia 17 eu volto com uma exposição em Mateus, então pregando tudo, 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 tudo. Então tem textos que são muito difíceis, são incômodos. Bom, mas estão lá postos. A Bíblia, que é inspirada toda ela. Então, que direito eu tenho de pular esses textos para não desagradar parcela da audiência? Eu devo fazer isso mesmo? Ela discute essas questões, viu? Ela discute essas questões. Bom, 4. Não se dirijam aos gentios. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ela pensa o seguinte, isso aqui é Mateus 10, 5, 6. Como explicar esse texto à luz de Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão, quando o Senhor manda ir a todos os povos? Como explicar que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, devem ficar fora do anúncio do evangelho? Em que contexto esse texto precisa ser compreendido? Era o Senhor Jesus mesmo, do ponto de vista étnico, focado só nos judeus, ou ele imaginava que devia se expandir e anunciar o reino a todos os povos e nações, independentemente da sua condição étnica? Então, esse é um texto muito bom,
e um texto difícil quando você lê à luz de Mateus 28, da grande comissão, quando nós somos, então, mandados a anunciar o evangelho a todo mundo. As trevas exteriores, capítulo 5. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ela vai discutir aqui a questão do inferno. A autora lembra que essa questão do inferno aparece de forma mais clara dentro do Novo Testamento. O Antigo Testamento não trata muito disso. O Antigo Testamento não trata muito disso. Assim como o Antigo Testamento não trata tanto da figura do diabo, de Satanás, como o Novo Testamento trata. Então, ela vem falar sobre isso. Existe mesmo o inferno? Que trevas são essas? Que lugar é esse? E aí ela vai à luz da literatura grega, do Hades, que era um lugar para onde iam todos os mortos e não somente aqueles que haviam sido condenados, né? É muito bom. Olha, ela diz assim, ela era judia, eu já falei, tendo crescido na sinagoga, não me lembro de ter ouvido a palavra inferno, exceto quando alguém estava amaldiçoando, e também não ouvi muito isso. Ela diz, eu não, essa é uma palavra que eu nunca ouvi numa sinagoga se falar em inferno. E aí quando a gente vai para aqui no cristianismo, o inferno é algo, há muitas igrejas então crescem em cima do inferno. Se você tirar o inferno, tirar o diabo, o pregador não tem muito o que fazer, porque toda a pregação dele é em cima disso, né? E aí ela vai fazer a diferença entre Sheol, Abaddon e Geena. Não só a diferença, mas explicar esses termos todos à luz da Bíblia hebraica, da Septuaginta, do Novo Testamento e também, claro, da literatura grega que trata disso. Esse texto é bom. Essa parte aqui. Sheol para os castigados e recompensas após a morte. Olha só. De Paulo a João e a igreja primitiva, como tratou disso. O que é que acontece no inferno? Você já teve curiosidade? Queira ter, não. Fuja disso. E vamos cá. Vamos para o 6, né? Para a gente não demorar muito. O pai de vocês é o diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. João 8,44a. Ela disse que durante muito tempo chegou em alguns lugares, por exemplo, e as pessoas, quando ela dizia que era judia, ficavam olhando para ver se ela tinha rabo, se ela tinha chifres. Por quê? Por causa desse texto, o judaísmo foi então associado ao diabo. E aí vem toda a política ocidental do antissemitismo que vai percorrer séculos, séculos, séculos e chega no seu ápice com Adolf Hitler, que levou ao campo de concentração mais de 6 milhões de judeus, né? Então ela trata sobre isso, o peso dessa questão para o povo judeu, como é que se relaciona hoje com esses textos tão difíceis, tão complicados, como judeus e cristãos e muçulmanos podem dialogar a respeito dessas questões, as questões do inferno, as questões do diabo, então, associadas, né, a determinados grupos. Se vocês observarem, a nossa cultura faz isso, né? Quando você quer desqualificar alguém, você diz, é o diabo. Então a gente já tem toda uma concepção. E a concepção que nós temos de inferno e do diabo é muito mais baseada, isso ela diz aqui, é muito mais baseada na Divina Comédia de Dante do que no próprio texto bíblico. Toda visão que a gente tem de inferno, construída culturalmente e depois pelo cinema, ela se torna mais visível a partir de Dante, da Divina Comédia, porque ele então retrata o inferno. E aí João 8,44, no contexto do Evangelho de João, né, trabalhando com as dificuldades do texto, enfim, qual é? Ela encerra, tem um pós-fácil que ela encerra o livro falando das dificuldades. Há dificuldades, sim, há dificuldades no texto,
Não são textos fáceis, são textos difíceis. Nós temos acesso apenas a traduções, mesmo quem tem acesso ao texto original, mas nós estamos muito distantes de quando esses textos foram escritos e precisamos então, sem preconceito, sem medo, com disposição, mergulhar e buscar entender esses textos no seu contexto. Decifrando as palavras difíceis de Jesus, um guia para desenvolver os ensinamentos mais surpreendentes do Filho de Deus sobre a ótica do judaísmo é a minha dica de leitura. Tudo bem? Se você ficou até agora, já sabe, né? E não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente e curta, tá bom? Tchau, tchau. Até logo, logo com mais livro. Eu fico